Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós falaremos sobre por que é tão difícil mudar. Eu sou Gustavo Ian, neuroestrategista, especialista em neurociência do comportamento e mentor em desenvolvimento pessoal. Bom, afinal de contas, por que é tão difícil mudar, Gustavo? Nós precisamos partir de alguns pressupostos aqui. Primeiro, eu vou lá na neurociência. O que a neurociência me diz? Que o meu cérebro ele gosta de padrões. E, em segundo lugar, ele gosta de economizar energia. Bem direto ao ponto. Por que então é difícil eu mudar? Porque eu gosto de repetir padrões ruins, ou que você julga ruim ou bom. A grande questão aqui é que você gosta de repetir padrões. Como eu vou então mudar isso? E aí eu venho aqui com um outro fator. As experiências, elas moldam as nossas sinapses. Elas moldam caminhos no nosso cérebro, ok? Então vamos lá. Quando eu falo que as experiências elas moldam a gente, o que eu quero dizer com isso? Se você, e eu estava até conversando esses dias com uma pessoa, a pessoa virou para mim e falou assim: aqui em Brasília tem um shopping que ele tem um pouquinho mais de só algumas pessoas com poder aquisitivo maior que vão lá normalmente, até por uma questão de proximidade geográfica. Mas aí ele me falou que 20 anos atrás ele foi com o pai dele e aí ele não se sentiu pertencente àquele lugar e precisou ir novamente. E novamente veio um sentimento ruim. Por quê? Porque ele foi lá atrás e pegou aquele sentimento e falou: Cara, eu já vivi essa experiência e não foi legal. Eu não me senti pertencente desse lugar. Provavelmente ele foi julgado, ele se sentiu reprovado socialmente pela sua vestimenta, enfim, N situações ali, costumes mesmo até. Enfim, o cérebro dele gerou um baita alerta ali. E aí, ele tava me comentando isso, eu brinquei com ele. Falei, cara, o que você tem que fazer? Você tem que treinar seu cérebro para você voltar e conseguir pertencer àquele ambiente, para você se sentir bem naquele ambiente. Afinal de contas, tudo é uma questão de treino. E aí eu falo isso no meu podcast, inclusive, Descodificado, como a gente foi programado para viver na média, para sermos pessoas que vivem na média. A gente foi programado para receber a aceitação social. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Enfim, resumindo a ópera ali, a gente brincando, e o resumo da brincadeira foi treinamento mental. E aí, completando aqui a linha de raciocínio, então, por que é tão difícil a gente mudar? Por que é tão difícil? A gente tem um primeiro, quando a gente vai falando ali dessas dificuldades, eu vejo muito um bloqueio psicológico que as pessoas têm para se acostumar. E muitas vezes esses bloqueios psicológicos vêm de crenças limitantes, muitas vezes da crença de capacidade, de identidade ou até mesmo da de merecimento. Mas normalmente essas pessoas esbarram no medo de falhar, no medo de perder a identidade, de não entender mais quem elas são. Poxa, quem eu vou ser, afinal de contas, se eu mudar? Eu já ouvi essa pergunta. Quem eu vou ser, afinal de contas, se eu mudar? E se eu tentar e não der certo? Você entende? São medos que fazem parte da vida humana, mas que nos impedem de mudar. Por quê? Porque para você mudar, você precisa ter novas experiências, repetidas vezes, com intensidade emocional, para que o seu cérebro ele entenda que você está mudando. E olha só, quanto tempo demora para formar um novo hábito, Gustavo? Depende. Depende da intensidade emocional do hábito, depende de quão sólido ele está na tua cabeça para você substituir ele, ok? Ainda só voltando ali na parte do medo. Então as pessoas normalmente esbarram no medo da falha, no medo de se perderem a sua identidade, no medo do julgamento, então ali na reprovação social, elas deixam de ter novas experiências por medo do julgamento alheio e elas principalmente, muitas das vezes, principalmente aqueles que gostam de ter o controle de tudo, têm medo de perder o controle. Poxa, aqui para mim tá previsível e o meu cérebro ele gosta de previsibilidade. Então, se eu sair desse ambiente que para mim é previsível, eu, eu vou ficar ansioso, eu vou perder um pouco. Os parafusos aqui vão mudar demais, entende? Então, esse é um primeiro medo. E além do medo,
o que que a gente tem ali? Temos outros bloqueios, como por exemplo, o apego ao passado, crenças limitantes, a zona de conforto. E aqui a zona de conforto, quando eu falo de zona de conforto, eu gosto de dizer que na verdade não seria bem uma zona de conforto, é uma zona de estagnação, porque ninguém fica confortável e ninguém está no conforto parado. A pessoa está estagnada. Ela entende que às vezes a mudança para ela vai gerar um custo enérgico muito grande, mas todos nós estamos mudando. Neuroplasticamente falando, ou para bem ou para mal. E aí a gente está moldando esse futuro que a gente vai ter. E, por último, a autossabotagem. Porque a autossabotagem, ela vem justamente nesse contexto de muitas vezes durante o meu treinamento, eu tento fazer uma mudança comportamental, mas aí eu caio e aí eu não mereço, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo, e aí eu não completo o treinamento até eu solidificar aquele novo comportamento, aquele novo hábito. Pessoal, isso daqui não tem logicamente a ver com hábito, mas eu quis fazer em um vídeo separado porque a mudança, ela envolve muito mais do que apenas um hábito. Às vezes não é a mudança apenas de um hábito, é uma mudança de mentalidade, ok? Então, uma coisa que eu gostaria até de reforçar aqui. Primeiro, você precisa começar a encarar os seus medos. Você precisa estar ou criar um ambiente de conforto no desconforto. Você precisa aprender a gostar do desconfortável. E segundo, você precisa de um ambiente. E quando eu falo um ambiente, é um ambiente que te impulsiona. São pessoas. À medida que você melhora os seus hábitos, você vai ver que você não vai mais participar de alguns ambientes. Então, preste muita atenção nisso. Espero que esse vídeo tenha de fato te ajudado e fiquem com Deus até o nosso próximo vídeo. Forte abraço. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a